Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Ibovespa retornando do carnaval em um pregão reduzido, apresentou queda de 0,53%, dando início aqui a um movimento de baixa no gráfico diário, voltando para baixo daquele nível que eu já tinha mencionado na última análise, uma antiga resistência que tenderia a funcionar como suporte na faixa dos 40.570, na realidade é uma região de referência, ponto de avaliação. Então voltou aqui para baixo. Então, enquanto se mantiver abaixo desse patamar, sem gerar sinalização de alta, principalmente no intraday, acima dessa região por volta dos 40.500 a 40.600 pontos, segue dentro de um movimento de baixa no gráfico diário com a perspectiva de continuar um movimento aqui de correção de toda essa forte subida e principalmente desses dois pregões aqui de forte alta. O rompimento para cima da máxima de hoje, 40.592, ou seja, o retorno do Ibov para cima dos 40.600 pontos, começa a trazer uma sinalização de enfraquecimento desse movimento de baixa e uma chance de reverter aqui para cima, dando continuidade à atual tendência de alta de curto prazo, para caminhar aqui no sentido de uma resistência mais significativa na casa dos 42.749 pontos. No mini índice, o dia depois que abriu com gap de baixa, ficou bem travado aqui embaixo, sem nenhuma sinalização mais relevante, pelo menos para mim, para buscar uma entrada, principalmente com poucas horas de pregão. A sinalização mais relevante que eu vi para gerar alguma, que seria uma venda no meu caso, seria mais para a última hora, perto da última hora de pregão, os 10 últimos minutos que antecederam a última hora de pregão. Enfim, venda mais apertada, que não chegou a andar tanto. E de qualquer forma, para o próximo pregão, enquanto se mantiver abaixo da mínima do pregão de hoje, 40.535 pontos, como eu já disse no Ibovespa, segue dentro do movimento de baixa, favorável para buscar operações de day trade na ponta vendedora. Se voltar a trabalhar acima desse gap de baixa do pregão de hoje, 40.580, já ficaria mais atento para buscar operação na ponta compradora, usando essa região aqui como suporte, ou seja, buscando sinalização de alta acima dessa região aqui, acima dos 40.400 pontos, de 40.500 a 40.400 pontos, usando esse patamar como suporte. No mini dólar, o dia também foi um dia mais travado, no sentido de só teve essa primeira hora de pregão mais forte para cima e travou nas horas seguintes, ou seja, não chegou a andar ou dar continuidade a um movimento de subida sinalizado pela primeira hora de pregão, que conseguiu fechar acima dessa zona aqui de dois topos anteriores, logicamente zona de resistência. Segue dentro de um movimento de subida no gráfico diário, dentro do que eu já tinha comentado nas últimas análises, não aguardar um movimento tão forte para cima. Mas, de qualquer forma, enquanto estiver dentro dessa característica que traz a possibilidade de se buscar operações na ponta compradora de day trade, operações mais curtas, tentando pegar um movimento que pode atingir a resistência aqui na faixa dos 3.990 a 4.000. Então, essa seria a operação mais para day trade na ponta compradora. Para a venda, o mais interessante é ter pelo menos mais um pregão aqui tentando subir, sem ganhar tanta força para cima, e aí a partir disso podendo trazer oportunidade de venda através de topo no G60. Na sequência aqui a gente tem para falar da PTR4, lembrando, se a análise está sendo útil para você, lembre-se de dar um like nela, clicar aí no joinha no YouTube, agradeço de imediato. Petro, queda de 5,07%, abrindo um gap de baixa. Então a Petro, que vinha aqui, se a gente traçar uma linha de tendência de alta nas mínimas e uma linha de tendência de baixa nas máximas, está aqui dentro de um triângulo simétrico que pode ficar travado ainda por mais alguns pregões. Por outro lado, se perder a mínima de hoje, 4,28, reforça a chance maior de perder o suporte aqui em 4,22 e na sequência buscar um suporte de 4,12 e abaixo disso R$4 número redondo. Então, Petro ainda dentro do que foi falado na última análise, segue sendo um ativo com a sinalização mais de fraqueza por parte dos compradores e, logicamente, um controle maior por parte dos vendedores. Na Vale 5, o dia apresentou aqui uma queda de 0,77%, perdeu a mínima do pregão anterior, mas se sustentou acima de um patamar aqui de suporte, uma região iniciada aqui por volta dos 7,45 e sendo mais significativa na faixa dos R$ 7,30, 7,25. Então, o ativo superando a máxima do pregão de hoje, 7,81, aumenta a chance de dar sequência a essa formação de pivô de alta ou mesmo fundo duplo gerado na semana passada. Então, é um ativo que, se conseguir fazer isso, traz a possibilidade mais de trabalhar na ponta compradora, seja de day trade ou até tentando um swing trade um pouco mais curto em termos de dias.
Depois disso, temos aqui para falar na videoanálise de hoje, falar sobre CROT 3, recomendação de uma venda em cima desse ativo. A recomendação de venda foi na perda da mínima do pregão passado, de 9,23, trazendo a possibilidade de abrir a venda um pouco mais acima, mas de qualquer forma foi um ativo que não conseguiu fechar abaixo da mínima do pregão anterior. Foi um movimento bastante forte para cima esse aqui. Minha expectativa é de pegar aqui um pedaço de um movimento que venha a fechar esse gap aqui na faixa de 8,87, podendo vir até um pouco mais abaixo. Seria importante confirmar a formação de um topo descendente aqui no G60 para ampliar a chance de queda. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, avaliaria a continuidade da operação na ponta vendedora. Lembrando aqui os dados, 9,22 o ponto de entrada, stop 9,57, com risco de 3,8% e objetivo na faixa de R$ 8,52. Também recomendei venda em Smiles, SMLE3, se perdesse a mínima do pregão passado, 29,93. Essa trouxe a alternativa mais interessante se vender mais acima, visto que abriu aqui embaixo, lá na faixa dos 29,10, 29,15, 29,10, e ganhou um baita gap de alta, veio para cima dos R$30 novamente, ou seja, depois que ela volta para cima testando essa zona de resistência, seria a oportunidade de fazer uma venda mais interessante depois aqui de uma sinalização de baixa no G10, por volta aí dos R$30,05, onde foi que ela deu uma parada, uma patinada, assim como a CROT 3, que foi na faixa nessa faixa aqui dos R$9,25, por volta de 9,25. Então, na SMLE3, a venda executada está aqui em 29,92 como ponto de entrada, stop em 31,26, risco de 4,48%. Lembrando, quando a gente tem um stop maior em uma operação, devido à volatilidade do ativo, a gente aloca menos capital em cima dessa operação. E o objetivo em R$ 27,24. Também seria um ativo que não seria interessante voltar a trabalhar acima da máxima do pregão de hoje, 30,66. O ideal é que mantenha a característica de um movimento de baixa, apesar de ter começado de maneira fraca. Depois disso, a gente tem aqui para falar de MRV3, MRV Engenharia. Terminou o pregão com queda de 1,97, é um ativo que está em tendência de alta, de curto prazo. Aqui no gráfico semanal também em tendência de alta, perdeu a mínima da semana passada. Mas depois do gap do pregão de hoje, que apresentou essa queda de 1,97, se o ativo ganhar força aqui para cima, ao invés de cair, confirmar o gap aqui para baixo, ganhar força, superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, de sustentação do preço acima dos R$ 9,00, seria uma chance de abrir uma compra nessa ação, na expectativa que depois desse movimento de subida que saiu rompendo topos anteriores, gerasse aqui uma nova sinalização de subida para um pivô de alta no gráfico diário a favor da tendência de prazo maior do gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.